Olá pessoal, dando continuidade ao estudo a respeito da estrutura interna dos órgãos vegetais, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a estrutura do caule. Como nós já vimos bastante a respeito da estrutura interna da raiz e já temos alguma ideia do que é córtex, medula, tecidos de revestimento, cilindro vascular, estelo, todos esses termos já teoricamente já estão fixados na mente de vocês, fica mais fácil para a gente hoje trabalhar com o caule, porque muitos dos conceitos já estão trabalhados, já estão esclarecidos. Outra questão importante é que na aula de crescimento secundário, que eu espero que vocês tenham visto já antes de adentrar nessa aula de caule, vocês vão ver basicamente muito do que a gente vai ver aqui hoje. Então eu vou passar de forma um pouco mais resumida muita parte que já foi vista na aula de crescimento secundário. Então isso vai facilitar bastante a nossa aula de hoje, ela vai ficar curtinha e só trazendo ênfase naqueles pontos que não foram discutidos nem na parte de raiz e nem na parte de crescimento secundário. A primeira coisa que é muito importante para a gente discutir quando está falando sobre caule é a estrutura do caule, é a função que o caule tem na planta. Não é? Porque a gente tem a ideia muito clara de qual que é a função da raiz, a absorção de água e íons minerais. A gente tem muito clara a função das folhas, a fotossíntese, as trocas gasosas. A gente tem muito clara a função das flores, a função dos frutos, mas muitas vezes a gente não tem clara a função do caule. O caule é o sistema que vai conectar a parte aérea foliar da planta, a copa da planta, as folhas da planta, que são o sítio de síntese dos produtos da fotossíntese, portanto, os açúcares, os fotoassimilados, as proteínas que são formadas a partir da síntese dos açúcares, todas essas biomoléculas são sintetizadas lá nas folhas da planta. E lá embaixo nós temos as raízes, que não fazem fotossíntese e precisam ser abastecidas com os produtos da fotossíntese, mas ao mesmo tempo conseguem absorver a água e levam a água para a parte aérea que não consegue fazer isso. Então quem faz essa conexão entre esses dois momentos da planta, entre essas duas porções que compõem o corpo da planta, é o caule. Mas vocês podem se perguntar, mas poderia então não ser desse jeito, poderia não haver essa estrutura e as folhas, uma copa da planta se conectar diretamente às raízes, saindo logo de dentro do solo. Isso poderia ser possível, e no início as plantas eram mais ou menos dessa forma, existia um sistema para fora do solo, que fazia, que na época, há milhões de anos atrás, era um solo encharcado, era praticamente uma lama, e já saía diretamente um sistema de captura de luz que se conectava com um sistema de captura de água. Só que a gente já viu na aula anterior que o crescimento das plantas foi uma demanda ambiental. À medida que todas as plantas baixinhas rasteiras começaram a competir muito fortemente por nutrientes entre si, eventualmente surgiu alguma planta que começou a ter uma capacidade de crescimento maior e essa planta dominou o ambiente em relação às demais e foi deixando seus descendentes. E isso foi cada vez mais acentuado ao longo do desenvolvimento dos vegetais, fazendo com que os vegetais adquirissem a capacidade de crescerem em alturas muito elevadas. E isso fez com que os caules se tornassem cada vez mais importantes na sua estrutura, porque são justamente o sistema de conexão entre o sistema absortivo fixador, a raiz, e o sistema fotossintético, que é a parte aérea onde estão as folhas. Por esse motivo é que o caule tem uma estrutura complexa e uma estrutura extremamente importante no funcionamento da planta. Esqueci de comentar, o caule também vai ser, obviamente, a parte aérea, nós devemos lembrar, a parte aérea vai ser a responsável pela fotossíntese, produção dos fotoassimilados, matéria orgânica, N hormônios, substâncias de comunicação e também pelos eventos reprodutivos do vegetal, os eventos sexuados do vegetal, a produção de flores ou a produção de esporos, a produção de pólen e a produção de frutos ou de sementes se dará na parte aérea. Então, é fundamental essa conexão. Outras funções que nós podemos ter desempenhadas pelo caule vai depender da espécie. Algumas espécies, principalmente as espécies herbáceas de pequeno porte, ou então quando o caule da planta é jovem, está em desenvolvimento ainda, recém começando seu desenvolvimento, o caule muitas vezes vai ser verde e vai desempenhar a função
de fotossíntese. Então não vai ser, como tem um aporte foliar pequeno ainda, a planta compensa isso fazendo fotossíntese em toda a sua estrutura que fica em contato com a atmosfera e que recebe luz. Então caule, folha, tudo faz fotossíntese. Outros caules têm como função o armazenamento de substâncias, né? Já conversamos sobre isso. Muitas vezes em ambientes que sofrem algum estresse sazonal, é comum que as plantas desenvolvam sistemas de caule subterrâneo para fazer o armazenamento de substâncias, para que essas plantas possam entrar em dormência, muitas vezes, durante a estação que seja de desvantagem para a planta, e ela possa ressurgir com o incentivo ao crescimento e desenvolvimento de gemas que estavam dormentes dentro desses caules, debaixo do solo, quando a estação voltar a ser favorável. E isso aí pode ser quando a estação volta a ficar quente ou então quando volta a chover. O caule também pode atuar como estrutura reprodutiva. Então nós temos plantas que se reproduzem a partir de divisões do caule, naturalmente, reprodução assexuada, que é o caso, por exemplo, da bananeira. A bananeira vai se reproduzindo porque cada uma daquelas brotações que sai de dentro do solo está saindo como uma brotação lateral de um caule subterrâneo, que é o caule da bananeira, que é um caule tipo rizoma, que é um caule subterrâneo. E também pode ser utilizado de forma manipulada pelo homem, como por exemplo nas técnicas de estaquia e enxertia, que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, o caule, junto com a parte foliar, constitui o que nós chamamos de parte aérea do vegetal. Tá? O sistema caulinar ele vai começar se desenvolvendo ainda na fase embrionária da planta. Tá? Ele pode ser formado por apenas um conjunto de células meristemáticas, ainda sem formato, ou pela chamada plúmula, que é esse conjunto aqui. Ó. Aqui ao lado nós temos as folhas cotiledonares. Tá? Vem lá das sementes, armazenam nutrientes que vão nutrir o embrião em desenvolvimento. E aqui nós temos a plúmula, tá? Com os primórdios foliares, aqui essas duas, né, parecem os dois chifrinhos aqui, são os primórdios foliares, e aqui uma região meristemática, o topo da parte aérea que está em desenvolvimento, da plúmula, né, que vai formar toda a parte aérea nova da planta que está em desenvolvimento. Então o caule pode estar aqui nesta região, que vai ser, né, o futuro caule, né, já se desenvolvendo na região embrionária. Ao contrário da raiz, o sistema caulinar vai ter o que nós chamamos de nós e entrenós. Tá? O sistema de nós e entrenós é muito importante, né, para ser avaliado como um determinado órgão, por exemplo, é um caule e não uma raiz, quando nós temos, por exemplo, um caule subterrâneo. Tá? O sistema de nós e entrenós basicamente é um sistema no qual nós vamos ter, quando formamos o nó, que é uma área um pouquinho mais dilatada que acontece no caule, e que em muitas espécies é facilmente observável, é uma região que tem o chamado meristema intercalar. Aqui nós temos tecido meristemático nessa região aqui, e isso vai permitir com que exatamente nesses nós sejam emitidos novos órgãos. Então nunca vai acontecer a emissão de um novo órgão na região que fica entre um nó e o outro, que é chamada de entrenó. Né? O meristema intercalar é que permite o crescimento de um ramo, por exemplo, em comprimento. Porque às vezes o ramo vai crescer, né, pela ação do meristema apical, que está aqui, mas ele também pode continuar crescendo depois por ação do meristema intercalar, que é essa região meristemática que fica exatamente aqui nesse nó. Então ele começa a sofrer divisões e os entrenós começam a se distanciar uns dos outros por ação do chamado meristema intercalar, que fica aqui no nó. A outra questão muito importante de ter meristema aqui nessa região chamada de nó é a emissão dos órgãos laterais. Então, um novo ramo inteiro, por exemplo, pode ser formado a partir de um nó, né, em plantas que ramificam muito. Imaginem uma planta em uma macieira, um pessegueiro, onde os ramos vão se formando, saindo uns dos outros. Isso ocorre por ação do meristema intercalar que está aqui no nó. Pode sair uma folha, por exemplo, de um nó, ou então também pode sair uma gema reprodutiva e se formar, né, um ramo reprodutivo cheio de flores, uma inflorescência, né, um conjunto de flores todas juntas, ou então uma flor simplesmente isolada aqui, formando uma estrutura reprodutiva saindo de um nó. Nas raízes nós não encontramos essa estrutura de nós e entrenós. Isso é importante porque nas raízes nós não temos essa ramificação desse jeito. Quando ocorre a ramificação nas raízes, nós já vimos que ela é interna. A raiz lateral, ela sai lá de dentro do periciclo, junto ao cilindro vascular, e sai de dentro da raiz primária, a raiz secundária brota. Aqui no caso, no caule, isso não acontece.
No caso do caule, vai acontecer a formação exógena do órgão. Por quê? O órgão ele vai sair a partir da parte mais externa do caule. Ele não vai sair lá de dentro do caule, como acontece com a raiz. Isso é muito importante porque é uma diferença importante entre raízes e caules. Tá? Então, quando nós temos a estrutura do caule primária, quando o caule, né, está se desenvolvendo, crescendo em altura, que é o crescimento primário, nós vamos ter, assim como nós tínhamos na raiz, 3 sistemas básicos de tecidos. O de revestimento, que vai ser a epiderme, o fundamental, com os parênquimas e os tecidos de sustentação, e o vascular, com o xilema e floema. Tá? Isso aí é a distribuição básica dos tecidos. A epiderme dos caules geralmente vai ser unistratificada. Tá? Essa epiderme pluristratificada ela geralmente vai aparecer em folhas e não em caules. Tá? Apresenta cutícula e pode ocorrer a presença de tricomas, muito comum de ocorrer tricomas em caule, né, principalmente de plantas herbáceas, e a presença de estômatos também é comum em caules verdes e que fazem a fotossíntese, porque obviamente eles precisam fazer trocas gasosas para realizar fotossíntese. Entretanto, os estômatos vão sempre ocorrer em menor proporção no caule, por mais que seja um caule fotossinteticamente ativo, porque o sítio das trocas gasosas e da fotossíntese por excelência é a folha. Então, nós sempre vamos encontrar uma proporção maior de estômatos na folha do que no caule. A epiderme tem que ser um tecido vivo, obviamente, e com grande capacidade mitótica, porque o caule, mesmo que não esteja sofrendo, né, uma divisão e crescendo em diâmetro, ele está crescendo em altura. Então, o crescimento primário ele é rápido, veloz para muitas espécies. Então, para que a epiderme possa acompanhar o crescimento desse caule, e esse caule vai ganhando altura à medida que a planta se desenvolve, e em algumas espécies isso acontece muito rapidamente, é necessário que a epiderme tenha uma taxa de divisão muito alta, uma capacidade mitótica elevada, para que o crescimento da epiderme e revestimento dela, por conseguinte, possa acompanhar o crescimento do caule. Já conversamos a respeito do crescimento secundário. Quando ocorre, nós temos a substituição da epiderme pela periderme. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Mais para dentro nós vamos ter o córtex, a parte mais interna em relação à epiderme. É comum que na parte mais externa, ligada à epiderme, nós tenhamos camada de tecido de colênquima. Colênquima, como nós já tínhamos conversado, é um dos tecidos de sustentação e é o tecido de sustentação das plantas com crescimento primário e as plantas que ainda estão em crescimento, órgãos jovens e plantas que ainda estão em crescimento, porque é tecido de sustentação vivo, então ainda pode se dividir para acompanhar o crescimento do órgão. No caso das poáceas e das ciperáceas, depois que elas completam o seu crescimento, é comum que ocorram camadas de esclerênquima mais externamente. E isso se dá pela questão da sustentação dessas espécies, que muitas vezes atingem portes elevados e precisam de um tecido de maior sustentação para poder suportar o tamanho da planta. Tá? O córtex vai ser constituído, na sua maior parte, por parênquima, obviamente, tá? Como acontece também na raiz. Por fora, comumente, nós vamos ter parênquima capaz de fazer fotossíntese nas espécies herbáceas. Tá? Mais para dentro, a gente já começa a ter os parênquimas que não têm clorofila e que vão ser responsáveis principalmente por dar forma ao tecido e também por fazer armazenamento de substâncias do metabolismo vegetal. E aí nós podemos assimilar, as plantas podem assimilar amido, as plantas podem assimilar óleos, as plantas podem assimilar proteína, as plantas podem assimilar substâncias de metabolismo secundário, taninos, cristais, vai depender do tipo de planta. Algumas espécies vão apresentar canais dentro desse caule que vão ser provenientes da destruição celular, que vai formar verdadeiros ductos de condução de substâncias dentro do caule. E aí nós podemos ter condução de substâncias como resinas, nós podemos ter substâncias como mucilagem, né? Nós podemos ter substâncias como substâncias aromáticas que podem ser conduzidas dentro desses ductos. Tá? Então isso é bem comum de acontecer. Para a maioria dos caules, ao contrário do que acontece nas raízes, a divisão entre o córtex e o cilindro vascular, ou estelo, é muito difícil de ser identificado. Na raiz, ele está muito bem demarcado por um halo, né, formado pela endoderme e pelo periciclo. Então a gente identifica facilmente, principalmente pela coloração da endoderme, que vai ser
lignificada e suberificada, então nós vamos ter a coloração feita com corantes vermelhos e vai fazer aquela listra vermelha ao redor do cilindro vascular, muito facilmente identificável. No caule nós não temos essa estrutura muito bem diferenciada, então por isso que às vezes é difícil dizer onde termina o córtex e começa o cilindro vascular. A gente começa a observar, obviamente, os vasos de xilema e floema acontecendo, mas a exata região que delimita o que é de origem de função de procâmbio e o que é de tecido meristemático fundamental não fica muito bem definida no caule. Tá? É comum que nós encontremos com algum esforço, né, células diferenciadas no interior do caule, formando a chamada bainha amilífera. Isso é comum em caules jovens. É um halo de células especializadas que fica ao redor, delimitando o que é estelo do que é córtex, e que essas células servem como um sistema de armazenamento de amido. Não se sabe exatamente qual a função desse cinturão de células que armazenam amido exatamente nessa região, essa bainha amilífera. No entanto, ela ocorre em algumas espécies, principalmente onde nós observamos essas espécies ainda jovens, né, com caule jovem. E em outros casos, nós encontramos uma espécie de camada de células que tem um reforço de lignina e suberina, que é chamada de bainha endodermoide. Recebe esse nome por quê? Porque a endoderme em si tem uma função específica, servir como um filtro para fazer a ligação entre a água que vem lá do ambiente externo e o xilema e evitar com que passem patógenos ou substâncias nocivas de um lado para o outro, que essas substâncias não cheguem até o xilema e sejam conduzidas para a parte aérea da planta. Entretanto, o caule não faz essa absorção de água do solo. Então, não se sabe qual que seria a função dessa bainha, que se parece com uma endoderme, no caule. Como ela não tem a mesma função que a endoderme, ela não recebe o nome de endoderme do caule. Ela recebe o nome de bainha endodermoide. Então aqui, ó, nós podemos encontrar, por exemplo, no caule, ó, nitidamente num caule jovem o corte, aqui para dentro, nós observamos, ó, córtex, cilindro vascular, ó, xilema, floema, né, alternadamente, xilema, floema, xilema, floema, xilema, floema, e aqui nós observamos a distinção do córtex mais externamente aqui em relação ao cilindro vascular. E aqui uma faixa de células coloridas fazendo como se fosse um cordão ao redor de toda essa estrutura. E aqui ela em detalhe, ó. Aqui xilema e aqui floema, então sempre alternados, ó, xilema, floema, nessa distribuição de feixes que a gente chama de radial. E aqui elas em destaque, ó, a bainha amilífera, ó, ela é fortemente corada, existe uma substância dentro das células que é fortemente corada, que é o amido, que cora geralmente em roxo, se a gente utilizar corantes que tem iodo na sua formulação. Então aqui é facilmente observar essa estrutura definindo a diferença entre o córtex, aqui mais externo, e o cilindro vascular mais interno. Tá? Função da bainha amilífera, como eu disse, não se sabe. A endoderme, então, como eu comentei para vocês, tem uma função na raiz, mas não tem uma função no caule. Então a gente não chama de endoderme, a gente chama de bainha endodermoide. Ela pode ser encontrada, inclusive, nas folhas. Nós não sabemos exatamente por que isso acontece, uma vez que não vai ter a mesma função que o órgão apresenta nas raízes. Tá? Outra questão que também fica aberta é a presença do periciclo, mas eu não vou entrar muito em detalhes com isso. Tá? Não se sabe se o periciclo existe ou não existe no caule. Sabe-se que ele existe na raiz e que ele promove a síntese da raiz lateral. Né? As raízes laterais são emitidas a partir do periciclo. Entretanto, nós não temos certeza ainda se o periciclo ele faz parte do caule também. Tá? Existe uma camada que é tida, né, por alguns botânicos como periciclo e que vai possuir, né, dentro do caule uma elevada capacidade de divisão celular e que essa camada de células ela vai dar origem, ela é uma camada de células parenquimática e ela vai dar origem ao câmbio interfascicular. Lembram que eu falei para vocês que o câmbio era formado por parte de meristema que se conservou desde o início da origem da planta, mais parte de parênquima que se desdiferenciava em um tecido meristemático novo e que esses dois juntos davam origem ao que é o câmbio. Pois então,
este câmbio interfascicular, que é proveniente de tecido meristemático, que se desdiferencia e volta a ter essa ação, né, meristemática, é o chamado periciclo do caule por alguns botânicos. Tá? O periciclo também vai ser o responsável por formar as raízes adventícias, que são aquelas raízes que se formam nos caules ou nas folhas. Todo órgão que se forma num lugar onde ele teoricamente não deveria estar é chamado de adventício. Então aquelas raízes que, por exemplo, a gente viu na aula passada, as raízes escora do milho, que são raízes que saem do caule, são formadas a partir deste chamado periciclo. Dentro do caule nós vamos ter feixes vasculares, que vão ter várias conformações, e nós vamos ter uma coisa interessante que são chamados os traços foliares, que são as conexões dos feixes vasculares das folhas com as conexões dos feixes vasculares do caule ou do ramo. É fundamental que isso aconteça porque a folha precisa ser abastecida com água, então é necessário que o xilema saia do caule, se dobre e vá para o lado, né, abastecer a folha ou o ramo, e também o mesmo aconteça com o floema, onde a folha ou o ramo faça a fotossíntese e jogue os fotoassimilados para dentro do floema do caule, fazendo com que esses açúcares possam ir até a raiz. Então é necessário que sofra essa curvatura nos vasos de condução para que eles possam conduzir os fotoassimilados e a água das folhas para a raiz e da raiz para as folhas. Então a gente observa que aqui no pecíolo, que é o cabinho que liga a folha ao caule, né, ou ao ramo, ocorre exatamente isso aqui por dentro. Ó. Os vasos de condução do caule vão levando para cima e para baixo, né, xilema, floema, levando fotoassimilados e levando água para cima e para baixo. Eles precisam sofrer essa curva aqui, ó, para que eles entrem, né, e consigam fornecer substâncias nutritivas e água para as folhas, porque as folhas ficam numa orientação diferente do que o sentido que corre o caule. O caule cresce de baixo para cima, enquanto as folhas vão crescer paralelamente ao solo. Então é necessário que ocorra essa dobratura aqui que a gente chama de traços foliares. Quando a gente observa essa dobratura dos vasos dentro do caule, eles são chamados traços foliares porque são as dobras que vão levar o tecido vascular para dentro das folhas. Tá? Também observamos essas dobras, né, essas curvaturas aqui, que são os traços foliares, para abastecer o crescimento das chamadas gemas. Muitas vezes nós temos gemas que vão virar aqui ou uma flor, ou uma folha nova, ou até mesmo um ramo novo, né, na base de ramos ou de folhas. Então é comum nós termos gemas aqui na axila, porque aqui forma-se como se fosse uma axila, o caule se ligando ao ramo ou à folha. E aqui se forma uma gema. Essa gema vai dar origem a uma folha nova, uma flor ou uma inflorescência. Aqui também precisamos, para promover o crescimento e o desenvolvimento dessa gema, que exista comunicação entre os vasos do caule com essa gema aqui. Então também há traços foliares aqui. Então, estrutura secundária de caule. Nós vimos basicamente isso tudo na aula de crescimento secundário. Então eu vou dar uma passadinha um pouco mais, só para relembrar essas questões, tá? No caule nós vamos encontrar do lado de fora a formação do suber, né, que é aquela casca super reforçada com suberina, que fica toda morta e que se multiplica muito em algumas espécies e que vai ter a função, né, de fazer esse isolamento, essa estrutura de revestimento nos caules com crescimento secundário. Ela é essa casca grossa justamente para permitir com que essa planta possa crescer em diâmetro, né, de forma robusta e resistir às questões das intempéries ambientais. Então nós vamos ter nesse caule, né, revestido com essa casca grossa, o chamado suber, a comunicação para as trocas gasosas ocorrerem a partir das lenticelas. Nós vimos na aula de crescimento, né, que são esses poros que se abrem para permitir as trocas gasosas, porque aqui embaixo nós temos floema vivo, xilema vivo, que precisam fazer trocas gasosas para se manterem ativos, tá? Em algumas espécies nós temos essas lenticelas formando poros muito grandes. Para outras espécies nós não conseguimos observar essas estruturas aqui tão bem quanto nessas imagens que eu estou mostrando para vocês. Tá? Aqui um corte de um caule mostrando o que é uma lenticela, que é uma ruptura, um poro enorme aberto aqui, fazendo com que haja uma ruptura da continuidade do suber e permita as trocas gasosas com esses tecidos aqui de dentro, que são tecidos vivos. Vejam como aqui está tudo corado de azul, portanto é tecido vivo. Tá? Nós vamos ter o floema secundário, que vai ser formado externamente em relação ao câmbio vascular,
e o xilema secundário, que vai ser a porção interna do floema, tá? Onde vai ter lá os vasos lenhosos que vão formar o que a gente chama de madeira, quando há o crescimento secundário de um caule. E aí nós já vimos, né, diferença da raiz para o caule com estrutura secundária, é que a raiz não vai apresentar essa estrutura de cerne e alburno. Tá? O cerne e o alburno, que são a parte de xilema ativo, que ainda conduz a água, aqui formando o alburno, essa parte mais clara, e o cerne, essa parte de xilema inativo, que não conduz mais água, cuja função é basicamente a sustentação do caule. Isso não vai ser observado nas raízes, tá? Essa estrutura de cerne e alburno de crescimento secundário é observado exclusivamente nos caules. E aí, a questão que nós conversamos a respeito do crescimento secundário é, quando ocorre o crescimento secundário do caule, que já foi comentado na aula passada, a estrutura do caule ela é altamente modificada. Então, forma-se aquele meristema chamado felogênio, que vai dar origem à casca mais grossa para o lado de fora, que é o suber, e a feloderme para dentro. Essas três camadas de tecido juntas são chamadas de periderme, e pela ação do câmbio vai ser formado floema secundário para o lado de fora do câmbio e xilema secundário para o lado de dentro do câmbio. Durante algum tempo, quando ocorre o crescimento secundário, o floema primário e o floema secundário ainda estão lá presentes e vão crescendo junto. Mas chega um momento em que a pressão do xilema secundário crescendo sobre eles é tão intensa que acaba com que esses tecidos se colapsem e a gente não consiga mais ver eles na maturidade do órgão, tá? Mas o crescimento secundário é que do caule que vai mudando a estrutura dele justamente por isso, pelo crescimento a partir do câmbio vascular, que vai permitindo com que o floema secundário vá sempre crescendo e aumentando em diâmetro à medida que o caule cresce, à medida que vai sendo depositado o xilema secundário, ou seja, madeira, cada vez de forma mais intensa para o lado de dentro do caule, fazendo com que ele efetivamente cresça e ganhe muita espessura. Tá? Dentro desse sentido, nós vamos ter então, basicamente, a casca formada pela periderme, porque nós não vamos ter mais epiderme depois de um tempo, então, suber, felogênio e feloderme, vamos ter floema externamente, câmbio vascular e xilema secundário sendo formado para dentro. Tá? Aqui aquela imagem que eu já tinha mostrado para vocês da periderme sendo renovada periodicamente, que acontece em muitas espécies e é muito nítido aqui no eucalipto. Tá? E a questão da atividade do câmbio, que nós já discutimos, que é a questão dos anéis de crescimento. Tá? Lembrando novamente para vocês, isso aqui é a diferença entre os diferentes períodos de crescimento e atividade do câmbio. Então, o câmbio fica ativo nas estações quentes, ele forma um câmbio, um xilema, né, uma madeira mais clara na primavera, porque as células são de maior diâmetro e com as paredes menos reforçadas, e forma um xilema mais escuro e menor tamanho, porque aqui as células são mais compactas e com as paredes mais reforçadas de lignina, então fica mais escurecido. Cada dupla de anéis dessa aqui, um escuro com um claro, é um ano de crescimento, então é uma primavera e um verão. Uma primavera e um verão. Por aqui a gente pode contar os anos que essa planta apresenta.